que é digno de receber. Se você conhece, cante. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber. O único que é digno de receber. Só a Ele toda a honra e toda a glória. É a Ele que nós nos entregamos. A força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. Só a Ele nós ministramos esse louvor, porque toda a honra e toda a glória. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu santo nome, Senhor. Adoramos o Teu nome. Declaramos que é a Ti que nós queremos. Nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Boa noite. Isso aí é genético, tá? Ele troca também. Como é que pode isso? Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós muitas vezes entendemos errado a respeito da religiosidade, né? A religiosidade é bíblica, é algo bom, legal, provida por Deus, maravilhosa e que faz a diferença do ser humano. A diferença é que o homem ele distorce muitas vezes na Bíblia o que é a religiosidade. Então, quando ele trata as bênçãos de Deus, ele pensa muitas vezes da seguinte forma: bom, se eu for favorável à divindade, ela será favorável a mim. Se eu não for favorável à divindade, ela me amaldiçoará. Então a gente faz uma espécie de barganha, uma troca, né? Se eu for fiel a Deus, Deus vai ser para mim. Se eu não for,
Deus não vai ser. Aqui nesse capítulo 103, o autor trata na narrativa sobre as misericórdias de Deus. E muitas vezes a gente entende errado como Deus ele trata do ser humano. Quando a gente vai, por exemplo, ofertar, ou os dízimos e as ofertas, a gente pensa, bom, se eu ofertar aqui, Deus vai me abençoar lá na minha empresa, né? Ele vai fazer eu prosperar. Aí muitos líderes pegam isso aí e começam a fazer teorias. Eu não gosto de falar teologia da prosperidade, eu gosto de falar teoria, né? Porque não é uma teologia. E então as pessoas começam a cair nisso. Eles usam técnicas, vamos supor, ou te pega na culpa, ou no medo ou na ganância. Eles dizem, se tu não for para a igreja, tu não serás abençoado. Se você não der o dízimo, a oferta, você não vai ser abençoado. E a pessoa fica com medo, né? Vai lá e oferta. Mas às vezes não é nem pelo medo, é pela culpa. Lembra o que você fez no passado? Deus não esqueceu não, amigão. Aí a pessoa fala, como é que eu faço para esquecer? Vem à igreja, vá, faça isso, compra a rosa santa. E começa a espiritualizar as coisas. As pessoas não entendidas, né, ignorantemente, compram e acham que estão no caminho certo. E por último, eles pegam na ganância. Dê mais e você vai receber mais. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que tudo isso é antibíblico. Não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, com o que o Evangelho de Deus diz. Deus te abençoa, independentemente se você é fiel a Ele ou não. Pode ter certeza disso. Cabe você agora. Você quer servir a Deus, quer em agradecimento a Ele por tudo que Ele fez, como aqui em Salmo 103 diz. Lembra-te dos benefícios que Deus te deu. Deus te deu de graça e te dá todos os dias. Então, nesse momento, agradeça a Ele através dos dízimos, das ofertas, da oração. Você já está agradecendo a Ele através da presença, através de um sorriso amigo, de um abraço a uma pessoa, um bom dia e assim por diante. Você está agradecendo a Ele amando e dessa forma você é uma pessoa feliz. Então, que nesse momento nós vamos passar as salvas e você possa contribuir, o que vier no seu coração para a manutenção desse local e, consequentemente, a pregação do Evangelho às pessoas que aqui residem. Momentos sejam momentos alegres, que nós nos entregamos os nossos dias das nossas ofertas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu amor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
música linda, né? Que nesse momento você possa refletir, agradecendo a Deus e também pedindo a Ele, tá? O que você deseja, quais os seus sonhos, o que você deseja fazer daqui em diante com a Bíblia Sagrada, tá? É um instrumento que Deus nos deu, que deve ser levado muito a sério e que faz toda a diferença na vida sua e das pessoas que você convive e de que você mostra. Nesse momento nós vamos orar a Deus e vamos ter aqui uma comunhão com Ele, e de modo a destacar aqui tanto a nós adoradores como a sua palavra que foi nos dada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque nós existimos, obrigado pela vida, obrigado por mais um ano que o Senhor nos concedeu. E agora, Senhor, estamos aqui reunidos, mais um culto, mais um sábado, louvando, nos confraternizando, ouvindo a Tua palavra, e queremos, Senhor, que Tu nos instrua diariamente, a todo tempo, para que nós possamos caminhar da forma coerente e que faça sentido tanto nas nossas vidas como das outras pessoas. Abençoe a cada adorador, que esse dia possa ser um dia especial, um dia inesquecível, e que possa fazer a diferença por todos esses anos e por toda a vida nossa. Nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pobre pecador, Deus me ama.
mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos, menos para o Daniel, que ainda é boa noite. De qualquer forma, um feliz sábado para todos vocês. Muito feliz que vocês estão aqui. Se nós temos algum visitante, seja muito bem-vindo no nosso meio. Aqui é a casa de vocês. Isso aqui é um espaço para você chamar de teu espaço, tá bom? Então, esteja sempre convidado a voltar. Nós começamos na quarta-feira dessa semana uma minissérie chamada A História de Deus. A gente falou aí um pouco sobre a estrutura narrativa da Bíblia, como é que a Bíblia se entende de forma muito mais profunda, de forma muito mais completa, quando a gente entende que ela é uma narrativa de uma história só.
uma história que vai se desenvolvendo ao longo de várias outras histórias, mas que ela tem um grande objetivo, que é revelar o plano de Deus de restauração dessa terra, de salvar cada um de nós, de mostrar o seu caráter de amor revelado no seu Filho, né? Então a Bíblia ela vai mostrar isso desde Gênesis até o cumprimento de todas as promessas de Deus lá em Apocalipse. A gente falou um pouco na quinta-feira sobre as alianças, ou seja, os contratos, os convites de Deus para realizar empreendimentos, tendo o ser humano como seu parceiro de trabalho. Então, desde lá do Éden, quando ele o coloca para tomar conta do jardim e dar prosseguimento à criação, ele também, após o pecado, chama o ser humano o tempo todo, algumas porções pequenas, alguns indivíduos, algumas famílias pequenas, para que através de um relacionamento genuíno com Deus, essas pessoas possam ser coparticipantes na restauração de todos os outros povos, de todas as outras famílias da terra. Mas a gente também viu que, apesar da manifestação contínua de Deus, de estender a mão e de chamar o povo, de chamar as pessoas para entrar em um relacionamento com Ele, o ser humano falha constantemente em quebrar a sua promessa, até que Deus envia seu próprio Filho, o próprio Deus se torna homem, e Ele cumpre a aliança. Não só Ele cumpre a aliança, mas Ele se torna essa nova aliança para o povo, uma aliança que agora vai mostrar que é Deus quem vai cumprir ambas as partes da promessa, tanto como Deus, quanto como ser humano. E a partir disso a gente tem essa promessa, a gente tem essa certeza e essa segurança de que é Deus que cumpre tudo aquilo que nós precisamos cumprir dentro da aliança. E que nós temos a liberdade, não só a liberdade, mas o convite da graça de estarmos agora em um relacionamento perfeito com Ele. E aí hoje eu quero falar especificamente, para fechar essa série, mas se você não veio, dá para fechar aqui, somente nesse sermão, a necessidade da gente contar e relembrar as histórias de Deus para a nossa fidelidade com Ele. Como a gente precisa estar o tempo todo relembrando o que Deus tem feito, relembrando o que Deus explica na sua palavra, a sua história, para que possamos manter a fidelidade a Ele. Então eu vou ler aqui, para início de conversa, o Salmo 78. Se você quiser acompanhar aí, ainda tiver um pouco de iluminação, eu vou estar no Salmo 78, mas se você não tiver a Bíblia, não se preocupe, eu vou ler daqui, e depois se você quiser estudar com mais calma, eu até encorajo você a fazer isso. Chegando em casa, abre o Salmo 78, leia com calma, medite sobre isso, é um salmo muito interessante. Então, como eu disse, antes da gente fazer a leitura de alguns trechos aqui, a narrativa bíblica, como a gente viu no decorrer da série, ela é essa grande estrutura que mostra o tempo todo essas alianças que Deus vai fazendo com o povo desde o Éden e após a queda, esse convite de parceria. Mas o tempo todo a gente percebe o problema do ser humano em se manter fiel a essa aliança, em se manter coerente com aquilo que Deus está propondo. E aqui no Salmo 78, especialmente a partir do verso 9, o salmista ele vai fazer uma descrição dessa aliança, ele vai fazer uma descrição de como Deus está se relacionando com o seu povo. E inclusive essas alianças, muitas vezes, os escritores vão utilizar a metáfora do casamento, né? Que é uma parceria muito íntima, muito profunda, e que depende de duas pessoas para funcionar, porque se uma parte no casamento se torna infiel, o casamento ele acaba, por mais fiel que a outra pessoa continue. Mas aqui, especificamente no verso 9 e até o fim do capítulo, o salmista ele vai relembrar, ele vai recontar uma história que se desdobra por mais de 500 anos, desde lá da libertação do povo de Israel do Egito, até agora a monarquia que se dá em Davi, e é o período de maior bonança, de maior prosperidade do reino de Israel dentro da sua história. Só que infelizmente essa narrativa, essa recapitulação da história do verso 9 até o fim do capítulo, ela é assim, majoritariamente, na maior parte do seu tempo, uma descrição negativa. Infelizmente, o tom dominante desse relato é negativo. E a gente já consegue ver aqui nos versos 9 e 10, o tom que essa descrição da história vai ter. Diz assim: os homens de Efraim, uma das tribos de Israel, que eram flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. E a narrativa aqui vai continuar dando esses exemplos, e a gente vai voltar sobre isso aqui mais para frente, mas a gente já consegue observar aqui no restante desse salmo esse mesmo padrão que se repete na história de Israel.
De um lado, essa fidelidade abundante de Deus, esse compromisso de Deus, essa, digamos, teimosia de Deus de estar o tempo todo buscando o ser humano, enchendo ele de amor, de graça, de misericórdia, fazendo promessas e cuidando de suas necessidades, e ao mesmo tempo a contínua infidelidade e rebeldia do povo de Israel. E esse padrão de história, ele vai ser contínuo na aliança durante todo o Antigo Testamento, o que levanta para a gente esse grande mistério. Como é que Israel pode ser tão amado, pode ser tão cuidado e tão inundado de graça e ser tão rebelde, se voltar o tempo todo as suas costas para Deus? Só que essa pergunta, por mais antiga que ela seja no contexto bíblico, é ainda a mesma pergunta que nós precisamos refletir hoje nos nossos dias. Como é que continuamente nós somos tão amados, tão cuidados? Deus o tempo todo demonstra sua graça nos chamando, nos convidando, entrando em um relacionamento conosco. E a gente se pega o tempo todo fazendo o quê? Voltando as costas, buscando nossos próprios afetos, nossos próprios interesses. A gente coloca nossa esperança num lar estabilizado, numa família feliz, numa boa educação, num título de graduação, de pós-graduação, num emprego, num status que eu tenho, no dinheiro que eu tenho na minha conta, numa casa que eu comprei, num carro que eu acabei de adquirir. Todas as coisas reservam a nossa atenção. E a gente acaba caindo o tempo todo nessa tentação de deixar de lado esse relacionamento com Deus. Então, diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses desafios que a gente encontra no dia a dia, a gente acaba fazendo uma pergunta reflexiva. Será que de fato a fidelidade a Deus, esse relacionamento perfeito de fé com Deus, é sequer possível para nós? Será que é possível a gente ser fiel a Deus? E a resposta quando a gente vai para a Bíblia é obviamente sim, porque a gente encontra muitas pessoas que, apesar das suas dificuldades, da sua jornada, escutam no final: muito bem, servo bom e fiel. Homens chamados segundo o coração de Deus, homens que são pai da fé, homens que vivem com uma santa paciência, apesar de todos os desafios. Então, a verdadeira reflexão que a gente precisa ter, especialmente nessa manhã e durante toda a nossa vida, não é se ela é possível, mas de fato no que nós estamos mirando. Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa atenção? Qual é de fato o alvo que nós estabelecemos para a busca dessa fidelidade? Como é que nós, como geração atual e também a próxima geração, podemos intencionalmente buscar um relacionamento de fidelidade com Deus? E eu acredito que parte dessa resposta, ou talvez toda essa resposta, esteja aqui no Salmo 78, dos versos 1 a 8, e a gente vai ver aqui no começo. Então, para a gente ler esses 8 primeiros versos do Salmo 78, fica essa pergunta reflexiva: como nós, como seguidores individuais de Cristo, como pessoas, mas também como comunidade, como corpo de Cristo, como famílias, como núcleos de relacionamento, podemos estar em uma constante jornada de fidelidade com Deus? Então, aqui no Salmo 78, verso 1, o salmista começa dizendo o seguinte, as palavras de Deus: povo meu, escute o meu ensino e incline os seus ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos e contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, gente obstinada e rebelde, povo de coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Feche seus olhos mais uma vez, vamos pedir novamente a direção do Espírito. Querido Pai, ao abrirmos a Tua Palavra, pedimos novamente que tudo que possamos extrair dela seja guiado pelo Teu Santo Espírito. Que não seja confirmação dos nossos velhos preconceitos, mas que possa mais uma vez quebrar nossas certezas e depositar inteiramente a nossa confiança no Teu poder e no Teu amor. Em nome de Jesus, amém.
A primeira coisa, quando eu leio esse texto, que me chama a atenção e que se destaca, a gente pode sintetizar aqui com uma expressão: nós fielmente ouvimos a história que os nossos antepassados contaram. Então veja que o primeiro verso, a primeira exortação que a gente vê aqui no verso 1 é: escute, ouça. Mas ele não está falando aqui meramente de uma acústica, de simplesmente passar pelo seu ouvido as ondas sonoras e você perceber o que está sendo falado. Mas ele diz literalmente: incline os seus ouvidos. O verbo aqui do hebraico é literalmente estique o ouvido, estique, preste atenção. E aqui, a gente vê aqui nos primeiros 7 versos, esse padrão de escutar, de prestar atenção, e como ele vai se contrastar com o verso 8. Aqui dos versos 1 a 7, o salmista vai mostrar como seria a fidelidade do povo, como essa fidelidade se desenvolveria, não fosse pelo verso 8, que mostra de fato a real condição em que Israel se encontra. O povo teria sido fiel, mas a infidelidade os dominou, e a gente vai ver como isso vai se desenvolvendo. Por que então, portanto, os versos 1 a 7, eles nos dizem, o que eles nos dizem sobre essa fidelidade? Existe aqui um relacionamento vital, que o salmista está colocando, entre aquilo que a gente ouve e a nossa fidelidade com Deus, tanto no presente quanto no futuro. E essa não é uma declaração isolada que você vai encontrar na Bíblia, aqui no Salmo. Se você recorda muito bem, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E é impressionante o quanto muitas vezes isso é negligenciado nos nossos púlpitos. A gente prega e fala sobre tudo, sobre regras humanas, sobre tradições, mas de fato a palavra de Deus, o texto, que é a encarnação da vontade de Deus, não tem prioridade nos nossos púlpitos, não tem prioridade nas nossas conversas, não tem prioridade nas nossas devocionais. A gente lê livros sobre Deus, a gente ouve áudios, a gente vê vídeos sobre Deus, mas de fato a gente não busca a sua palavra. O texto aqui está fazendo um convite muito específico: incline os seus ouvidos para o que Deus tem a dizer. E o que Deus tem a dizer só está revelado em um lugar: a Bíblia. Essa deve ser a nossa fonte de atenção. A fé vem pelo ouvir, mas é ouvir o quê? A palavra de Deus, a mensagem que Deus tem para nós. Incline os seus ouvidos, não basta você simplesmente escutar. Por que é que tão incessantemente a gente vem à igreja sábado após sábado, ou domingo após domingo, a gente escuta vários e vários e vários sermões, mas de fato parece que eles não fazem nenhum tipo de efeito? Então o salmista aqui está utilizando essa linguagem de ansiedade, de desejo, de que aquilo é uma refeição para alguém que está há dias sem comer, e você vai sofregar em cima daquilo, você vai se alimentar daquilo como se fosse a sua última refeição da sua vida. Mas esse não é de fato o tipo de inclinação, o tipo de relacionamento que nós temos com a palavra de Deus. A gente encara muito mais a palavra de Deus como aquele petisco que você come quando já está com a barriga cheia. Você vai comendo lá, mas na verdade você já está satisfeito, você só está pela gula mesmo. A gente de fato não se inclina, a gente não dedica a nossa exclusiva e total atenção para aquilo que Deus tem a dizer. E a fidelidade de Deus aqui, como o salmista está dizendo, é desse anseio de escutar, de reter, e não só de reter, mas de relembrar, de responder aquilo que a gente escuta. Dar uma resposta, dar uma praticidade àquilo que a gente aprende, colocar isso em prática. E quando a gente recapitula as histórias do Velho Testamento sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, você vai perceber um padrão muito interessante. Todas as vezes que o povo contava as histórias, que o povo se relembrava, que o povo se debruçava nas lembranças dos atos de Deus e da grandiosa ação de Deus através da história do povo, eram os anos mais prósperos e felizes de Israel no relacionamento com Deus. Por outro lado, todas as vezes que Israel deixava de contar suas histórias, se esquecia dos atos de Deus, se esquecia de como Deus havia agido em favor deles, eram nesses períodos que Israel entrava na mais profunda rebeldia e idolatria. Então é esse padrão aqui que o salmista está tentando traçar para a gente. E a gente fala aqui muito sobre essa questão da aliança, né? Eu falei sobre isso na quinta-feira. E como a gente viu lá, a aliança ela é formada por 2 padrões básicos: promessas
e o cumprimento dessas promessas, a fidelidade a essas promessas. E Deus está justamente mostrando isso aqui. Olha, as palavras da minha promessa, veja na história, todas elas são embasadas e garantidas nas minhas ações. Veja o que eu já fiz, veja tudo que eu fiz por vocês, todas as minhas ações, todo o meu poder agindo em seu favor. É baseado nessas ações que eu estou fazendo as promessas para vocês. Se vocês observarem, eu sempre fui fiel, eu sempre fui, digamos na nossa linguagem atual, um bom pagador. Você não tem motivos para duvidar de mim. E aí, quando Israel se apegava a essas promessas, relembrava das ações de Deus, o povo estava mais inclinado à fidelidade. Mas da mesma forma, como eles se esqueciam e paravam de contar, a infidelidade agia ali. É por isso que o escutar, o prestar atenção, o relembrar, o recontar, o meditar, está baseado totalmente na fidelidade, ou a fidelidade está baseada nisso. O verso 40 aqui do Salmo 78, ele vai dar uma descrição dessa condição do povo de infidelidade quando eles estão lá no deserto. O texto diz assim: quantas vezes mostraram-se rebeldes, falando do povo, mostraram-se rebeldes contra ele, contra Deus, lá no deserto, e o entristeceram naquela terra desolada. Então aqui o salmista está falando da condição do povo lá no Egito, lá no deserto, após a saída do Egito. Um estado de rebeldia. Só que aqui no verso 42, o salmista vai utilizar uma outra palavra para rebeldia, que nos remete a todo esse contexto do capítulo. Ele diz o seguinte: não se lembraram da sua mão poderosa, daquele dia em que os redimiu do seu opressor. Ou seja, aqui o salmista está associando a rebeldia de Israel com o fato de esquecer, de não se lembrar. A maior rebeldia do ser humano para com Deus, segundo aqui o salmista, é de se esquecer o que Deus tem feito, se esquecer quem Deus é na sua vida, se esquecer do lugar que Ele precisa ocupar na sua vida, baseado em tudo aquilo que Ele já te demonstrou. E aí do verso 43 até o verso 55 desse salmo, o salmista ele vai relembrar tudo aquilo que Deus já fez. Como Deus os livrou do Egito com mão poderosa, de todas as pragas, das rãs, dos mosquitos, da chuva de pedras, do fogo e tudo mais, do mar vermelho se dividindo para que o povo pudesse passar a seco, e daquele exército sendo engolido por essas mesmas águas que deram segurança ao povo. E de como o povo, quando passava fome, Deus providenciava alimento, e quando eles tinham frio, Deus providenciava calor, e quando eles estavam com calor, Deus providenciava um refresco, e quando tinham sede, Deus providenciava água. O salmista vai descrevendo todos esses detalhes aqui, e aí a pergunta que fica é: como é que foi que Israel se esqueceu disso? Como Israel pôde esquecer desse fenômeno que hoje a gente assiste no cinema e fica maravilhado com esses filmes sobre a história de Moisés? Como o povo pôde se esquecer disso? Então, o grande problema é que Israel desprezava o que estava acontecendo, porque no dia a dia, e esse padrão se repete na nossa vida, as suas afeições, os seus desejos, a sua atenção era para outras coisas, era para necessidades eminentes, e se esqueciam da fidelidade de Deus. A escritora Ellen White, ela tem um texto muito conhecido, provavelmente você o conhece: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do que Deus realizou no passado, a forma como Deus conduziu o seu povo no passado. Isso não só foi uma realidade para Israel, mas diariamente é uma dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida. Nós nos esquecemos de quem Deus é, nós nos esquecemos da sua soberania e do que Ele representa na nossa vida. A pergunta que a gente precisa fazer é: se de fato esse lembrar, esse recontar, esse meditar está tão associado à fidelidade, como nós, como seres humanos, podemos relembrar? Qual é o melhor jeito da gente se lembrar? Qual é o exercício que você faz para lembrar de alguma coisa? É contar. É meditar sobre isso, falar de novo e de novo. Pense nas grandes histórias, nas famosas histórias que você ouviu quando era criança, que você lembra até hoje. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, não sei quais as histórias que você ouvia quando criança, mas pode ter certeza que se eu te perguntar, você vai lembrar da maioria dos detalhes das histórias que você ouvia. Por quê? Porque nossas mães contavam o tempo todo, nossas avós, de novo, toda vez que você ia dormir: vó, mãe, conta uma historinha, e ela contava sempre aquela mesma história. E hoje a gente está gravado isso na nossa cabeça. Agora parece que quando a gente pergunta: olha, fala sobre aquela história da Bíblia, a gente
não sabe muito bem. Se a gente não for lá para o texto e começar a pesquisar de novo, a gente não sabe de tantos detalhes assim. E como eu disse durante essa série, quando muito a gente a lembra desconectada do padrão da história bíblica, que é da fidelidade de Deus através de todas essas histórias. Então aqui, a gente precisa aprender essa lição. A gente precisa recontar, a gente precisa relembrar. Perceba que de todas as formas que Deus poderia ter utilizado para se revelar a nós, Ele escolheu o quê? Uma história. Uma proclamação de uma mensagem que é totalmente baseada numa história. A história de quem o povo era, de quem o povo se tornou e do que Deus está fazendo para redimir esse povo. É uma grande história de redenção e de amor. E quando a gente se desconecta dessa história e passa a querer escrever a nossa própria história, ser o próprio diretor e roteirista das nossas vidas, o que acontece? Infidelidade. Porque quando nos desconectamos da história de Deus, a gente se desconecta de fato da história de quem nós somos. E o resultado disso não é uma história com final feliz. Portanto, a resposta mais clara e mais boa que nós podemos dar é de inclinar os nossos ouvidos ao que Deus tem para dizer. É de recontar, é de relembrar isso daí. Será que nós escutaremos o que Deus tem para dizer? Será que nós ouviremos o que Deus tem a dizer sobre a nossa vida, sobre o que é bom para nós, sobre o que acontece conosco depois da morte, sobre como obedecê-lo melhor, amando os nossos semelhantes? Será que a gente vai escutar essas coisas e viver como se elas não fizessem diferença na nossa vida? E ignorá-las completamente? Ou será que de fato nós vamos escutar o que Deus tem para dizer e tentar incorporar isso na nossa vida, através de um relacionamento sincero e perfeito com Deus? Perfeito porque quem está se esticando para buscar esse relacionamento é Ele. É Ele que está atrás de nós para esse relacionamento. A fidelidade consiste em relembrar consistentemente daquilo que Ele já fez durante esse relacionamento e durante as histórias passadas que a gente encontra aqui na Bíblia. Será que nós inclinaremos de fato os nossos ouvidos e receberemos essa palavra com humildade? Viveremos à altura de uma resposta a essa mensagem de Deus para nós? A gente vive numa sociedade muito pragmática, muito instantânea, e as tecnologias têm incentivado muito isso em cada um de nós. A gente não tem mais tempo para as coisas e a gente vive muito nessa ditadura do eu só acredito se eu vejo. Mas perceba que até isso é uma enganação na nossa vida. Quantos aqui já receberam uma mensagem no WhatsApp falando: olha, notícia de última hora, isso aconteceu, veja. Aí você vê e você fala: é isso mesmo. Aí você vai lá no Google e está falando assim: não, isso é boato. Mas eu vi a foto, então, a foto estava distorcida. Mas eu vi o vídeo, então, era uma montagem. Você percebe que os nossos sentidos nos enganam, mas a fidelidade de Deus não nos engana, porque ela é consistente através da história. Quando nós confiamos na nossa própria percepção da realidade, a gente geralmente vai ter um grande problema, porque isso sempre vai estar enviesado naquilo que nós desejamos de forma pecaminosa. Nossos próprios desejos, nossos próprios anseios. E Deus está falando aqui para você: olha, não é os teus olhos, não é o teu tato, é o teu ouvido que eu quero. Inclina os teus ouvidos para mim, para que eu possa te falar o que é bom para você, para que você suceda bem, para que você tenha vida, para que você prospere como ser humano dentro de um relacionamento. E a gente, no contexto da igreja, tem ainda um outro problema. A gente gosta de falar mais do que ouvir. A gente sempre quer pregar, a gente sempre quer falar, a gente quer anunciar. E eu estou sendo aqui bem generoso, porque a gente não quer tanto assim também. Mas a gente geralmente fala de coisas que a gente mesmo não ouviu. Ou que a gente pelo menos não ouviu da fonte primária. A gente gosta de ficar repetindo coisas, a gente tem pressa em sair por aí pregando e evangelizando, quando nem a história de fato a gente conhece. A gente ouviu de alguém que ouviu de outra pessoa que falou pra gente. Então veja que o mandamento aqui de fidelidade a Deus não começa com uma boca aberta, começa com um ouvido inclinado. A gente só é capaz de falar daquilo que a gente ouve enquanto palavra de Deus. E não se confunda. Quando a gente de fato ouvir as boas novas do Evangelho e compreender em toda a totalidade da glória de Deus através da sua graça no seu Filho, a sua boca vai se abrir.
Agora preste atenção, a gente tem prazer em falar de tudo na nossa vida: futebol, filme, o que está acontecendo, as últimas fofocas do Facebook. Mas a gente nunca se pega no nosso dia a dia falando sobre as coisas de Deus. A gente nunca se pega falando sobre os atos de Deus. Nunca acontece que você está lá no shopping, aí você pega uma batatinha frita, um suco de laranja, porque você é saudável, aí você está lá com o seu amiguinho, aí do nada quando você vê, você está falando assim: cara, eu lembro daquela vez que Deus fez. Não, a gente não faz isso. Por que será? Por que será que a gente se apressa tanto em falar de outras coisas? É porque de fato a nossa atenção, os nossos anseios, a nossa devoção, ela está inclinada para outras coisas. Não é possível a gente contar, a gente falar de uma história que a gente não ouviu. E infelizmente a maioria de nós ainda não ouviu o Evangelho. A gente ouviu outras coisas. A gente ouviu regras, a gente ouviu tradições, a gente ouviu tantas outras coisas na igreja. Regras de homens, como diz Paulo. Mas o Evangelho, o poder de Deus para a transformação e salvação do ser humano, faz tempo que a gente não escuta isso, se é que a gente já ouviu de fato. A história de Deus em favor da humanidade, o sacrifício gigantesco da graça de Deus para nos salvar. Se essa história não for contada para nós, não importa quantas regras você escute, não importa se o sermão é maravilhoso e ele tem várias diretrizes e regras e passos para você mudar de vida, 7 passos para a santidade, 5 passos para a sua dieta perfeita, não importa. Se isso não estiver embrenhado no Evangelho, se isso não estiver encharcado do poder de Deus e da sua história de fidelidade, isso vai gerar tudo na sua vida, menos relacionamento com Ele. Pelo contrário, quando nós depositamos a nossa esperança em moralidade, em regras, isso gera tudo, menos um relacionamento. Porque se eu tenho regras para que um relacionamento, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso descobrir dia a dia. Quando a gente se casa, como é que as coisas funcionam? Você vai dia a dia descobrindo um do outro como agir melhor, que coisas deixar de fazer, que coisas fazer mais. Ou você se casa e aí você tira uma lista do bolso: querida, é isso aqui que você vai fazer a partir de agora. O que você tem para mim aí? É assim que um casamento funciona? Se tua esposa, teu esposo virar para você e te dar uma lista de regras lá no altar, você vai achar que ela é louca ou que ela é uma boa pessoa? Não, você vai dia a dia descobrindo no relacionamento. E às vezes vai ter briga, às vezes vai ter conflito, mas vai ter muito amor envolvido. E esse amor vai te transformando para que um seja melhor para o outro a cada dia. Agora, por que com Deus é diferente? Por que com Deus a gente quer uma lista de regras e não um relacionamento? Porque o tempo todo a gente está devotado aos nossos próprios anseios. Então a gente pensa assim: Deus, fala logo o que o Senhor quer para eu fazer, para poder sobrar tempo para eu cuidar do que realmente importa. Isso aqui não é um relacionamento, isso aqui não é uma parceria, não é um empreendimento. Isso aqui é simplesmente uma área da minha vida que eu vou dedicar para o Senhor num determinado momento, para que o resto da minha vida esteja livre, para eu fazer de fato o que eu realmente quero. Aqui no verso 4, o salmista continua dizendo: não esconderemos essas histórias dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Veja, o verso 4 diz: nós fielmente contaremos essas histórias, não as esconderemos dos nossos filhos. A gente vai continuar replicando. Então veja, no verso 3, existe um pequenino israelita e uma pequenina israelita sentado lá na beira da fogueira, escutando o papai e a mamãe falando sobre aquilo que Deus realizou, sobre como Ele os tirou do Egito, sobre todo o processo de Deus guiando o povo. Só que quando a gente chega aqui no verso 4, aquele menininho se tornou um homem e aquela menininha se tornou uma mulher. E o que esse homem e essa mulher vão fazer a partir de agora? Eles vão contar para a próxima geração. Eles vão dar continuidade na história de Deus, de fidelidade na vida deles. Esse é um outro princípio acerca da fidelidade. Ela não se demonstra apenas em ser esse ouvinte, mas em ser um anunciante daquilo que Deus tem feito por nós. Mas de novo, isso só ocorre quando a gente sabe essa história, quando a gente vivencia essa história. É muito triste observar, e eu tenho pregado em algumas igrejas, principalmente no interior de São Paulo e Rio de Janeiro, que está mais próximo da minha casa. E na maioria das igrejas que eu vou, existe um padrão perturbador. Eu não sei qual é a realidade aqui no Nordeste, eu espero que seja diferente. Mas você vê crianças, adolescentes, e quando vai chegando perto dos 17 anos, existe um buraco
que só vai ser encontrado a partir dos 50 anos. Existe toda uma geração ali dos 18 aos 40 e poucos, aos 30 e poucos, que não está na igreja. Uma geração inteira que não está na igreja. Quase todas as igrejas que eu vou, tem crianças e tem pessoas mais velhas, mas não tem jovens, não tem adultos de meia idade. Porque é uma geração que não ouviu o evangelho. É uma geração que ouviu de tudo. Da sabedoria humana, da perspicácia humana, mas não do poder de Deus. Não do evangelho real. Isso é muito triste. Aqui ele está falando, olha, quando você recebe essas boas novas, você as transmite para o seu filho, você ensina, você conta. Quais as histórias que nós temos contado para nossos filhos? E mesmo histórias da Bíblia. Ó filho, aqui José fez isso, 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 então você também tem que fazer isso, isso, isso para ser amado por Deus. São essas histórias que a gente conta para o nosso filho? Ou é uma história assim, tá vendo aqui, filho, José? Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante. Deus pegou ele e levou para lá. Deus pegou ele e o abençoou. Deus pegou ele e fez ele prosperar. E por causa do que Deus fez na vida de José, todo o planeta Terra pôde sobreviver a um período de fome. É essa a história que a gente conta? Com as grandes lições de José na nossa vida. Como José é um bom. Por mais que a gente tenha princípios para serem retirados disso, a gente não pode perder de vista o que a Bíblia está tentando mostrar de Gênesis a Apocalipse. O poder e a glória de Deus em ação através do seu relacionamento com o ser humano. E aí o verso 7 diz: então essa geração, então eles porão a confiança em quem? Em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Para quem já estava preocupado aí que não tinha mandamento na história, está aí os mandamentos na história. Mas você percebe que existe um processo aqui. Não é obedeça os mandamentos para ser fiel a Deus, é entre em um relacionamento com Deus. Confie em tudo que Ele já fez, você vai sentir uma liberdade para viver a vontade dEle. Você vai sentir uma transformação que só ocorre quando a gente entende a fidelidade de Deus em nosso favor. E é por conta disso que a gente obedece aquilo que Ele tem para nós. A Bíblia é muito específica sobre o que acontece quando a gente coloca a nossa confiança em qualquer outro lugar. O nome disso é idolatria. E quando nós nos desviamos para outros ídolos, nós somos transformados, como o Bruno falou aqui, a sua imagem e semelhança. A gente se torna aquilo em que nossa devoção está. Portanto, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós depositamos toda a nossa devoção, toda a nossa inclinação a Ele, nós vamos ser transformados segundo a imagem e semelhança dEle. Que é o que Deus está tentando fazer na história. E tem muito bem sucedido naquelas pessoas que entenderam pelo Espírito que só é possível uma transformação genuína de fidelidade quando nós confiamos em Deus. Às vezes a gente se preocupa mais em seguir um conjunto de regras desconexas do que de fato ter esse relacionamento. Acredite, isso não vai levar a lugar nenhum. Ou então a gente escuta, a gente ouve falar sobre Deus, mas de fato o nosso dia a dia não se reverte naquilo que a gente aprende. Existem várias camadas de história aqui no verso do Salmo 78, nesses versos decorrentes. E aqui no verso 5, o salmista diz o seguinte: Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos nossos filhos. Aqui o salmista está fazendo uma clara referência a Deuteronômio 6. Lá em Deuteronômio 6, o que acontece? Deus tirou o povo lá do Egito, os transportou através de todas aquelas pragas, os guiou no deserto, cuidou deles o tempo todo. Só que ao chegar à beira de Canaã, prestes a tomar conta da terra, os espias saem para poder ver como é a terra, e ao voltar, 10 dos 12, por não depositarem a sua confiança em Deus, por colocarem a confiança na mão deles mesmos, qual é o resultado deles? Qual é o diagnóstico deles? Não dá para conquistar essa terra. Por conta disso, por conta de muito tempo não confiando em Deus, apesar de todo o poder de Deus, aquela geração passa 40 anos no deserto até que todos eles morram. E aí a próxima geração, juntamente com Josué e Caleb, agora estão novamente à beira de Canaã para tomar posse. E Moisés faz esse último sermão. E ele vai relembrar os estatutos, a aliança, a vontade de Deus para a vida deles. E aí finalmente ele vai chegar no capítulo 6. E a partir do verso 4 ele vai fazer essa linda oração, que é um mandamento, que é um sermão,
que é um estatuto que nós devemos colocar na nossa vida, e talvez seja o estatuto mais importante a ser colocado. Ele diz assim no verso 4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje ordeno a vocês estejam em seu coração. Ensine-as persistentemente a vossos filhos. Encuque na cabeça deles. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes da porta da sua casa, em seus portões. O Senhor, o seu Deus, vai conduzi-los à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, para dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da servidão. O que isso tudo quer dizer? Em uma única expressão, tenha certeza de que a próxima geração escute que tudo isso que hoje é de vocês, só é de vocês por causa de uma coisa: eu, o Senhor, o único Senhor, um dia tirei vocês da terra do Egito e os trouxe em segurança até essa terra. Nunca, nunca se esqueçam daquilo que Deus fez por vocês. Infelizmente, o que vai acontecer aqui no decorrer da história é o que o Salmo 78 já está alertando para a gente. Moisés morre, o povo entra na terra de Canaã, Josué morre, e a gente chega lá no livro de Juízes, e o livro de Juízes vai falar o quê? Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. E aí de novo a pergunta: como isso aconteceu? Como foi possível surgir uma nova geração que nunca ouviu falar de Deus? Por que isso aconteceu? Porque com certeza eles pararam de ouvir o sermão de Deuteronômio 6. Eles pararam de seguir esse mandamento tão importante e começaram a falar sobre qualquer outra coisa. Sobre os shoppings de Canaã, sobre o litoral de Canaã, sobre as festas de Canaã, sobre os clássicos futebolísticos de Canaã, as novelas de Canaã, as celebridades de Canaã. Como é que é Canaã nessa época do ano? Será que é bom para surfar? Será que é bom para plantar? Falaram sobre uma infinidade de coisas. E veja, não tem problema você falar dessas coisas. Faz parte da rotina do ser humano. Mas tem uma coisa que você deve fazer obrigatoriamente: não deixar de falar do que o Senhor tem feito, de como Ele tem agido com fidelidade. Eles falavam de tudo, exceto da única coisa que eles deveriam estar falando. Como é que eles puderam se esquecer de todas essas obras de Deus, do Mar Vermelho, de todas as pragas, do afogamento do exército egípcio? E veja, Deus ele não simplesmente exortou de forma geral assim: gente, fale sobre mim. Não foi esse o mandamento. Ele disse especificamente como e quando fazer isso. Quando você deitar, quando você se levantar, quando você sair para trabalhar, quando você voltar para casa, quando você se sentar para comer, quando você estiver saindo na porta, veja na porta, quando você estiver entrando em casa, está escrito lá na porta. Amarra, se for preciso, no seu pulso, na sua testa, para que você nunca se esqueça o que o Senhor tem feito por você. Conte, fale, relembre. Veja, isso é um mandamento de Deus. E aí quando você chega lá em Apocalipse, descrevendo os eventos finais, tem toda uma população, tem todo um número incontável de pessoas que acreditam que podem se colocar no lugar de Deus. E isso está gravado na sua testa e no seu pulso. Sabe por quê? Porque eles tiraram da sua testa e do seu pulso a lembrança de que o Senhor nosso Deus é o único Deus. A gente precisa recontar. Aí a gente fala assim: mas eu não tenho tempo, estou trabalhando, comendo, dormindo. O mandamento aqui é muito claro. Você tem momento que você senta para comer com sua família? Fala. Você tem momento que você senta para comer com os amigos? Fala. Você tem momento que você está lá na praia sentado com sua família pegando um solzinho? Fala. Não, mas a Bíblia é um negócio sagrado, a gente só pode falar no púlpito de roupa social. É por causa disso que a gente é infiel de roupa social. Fala a todo instante, lembre o tempo todo. Você se deita para dormir? Fala.
Você acorda por acaso? Fala. O que Moisés está falando aqui é: incorpore o ato de falar de Deus e se relembrar dele na sua rotina. Porque todo ser humano tem uma rotina. Incorpore isso na sua rotina para que se torne rotina. Lembrar, falar, contar que o Senhor é o Deus de Israel. É o único Deus, o Deus que nos deve toda fidelidade, a quem devemos toda fidelidade. Conte, fale. No futuro, diz Deuteronômio 6:20, quando seus filhos lhes perguntarem: o que significam estes preceitos, esses decretos, essas ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Então veja, esse povo vai contando, vai mantendo essa tradição de falar, e lá na frente uma nova geração vai se levantar e vai perguntar: pai, vô, tio, o que significa esse negócio de festa dos tabernáculos? Ah, filho, é um feriado que a gente comemora aí todo ano. Ah, tem que ir, fazer o quê? Pai, o que é essa festa da colheita? O que é esse negócio aí do cordeiro? O que é isso? O que é aquilo? Ah, filha, é as coisas que a gente tem que fazer para Deus, porque Deus manda. No nosso contexto, papai, mamãe, tio, titia, vô, vovó, por que aqueles homens estão com essa bandeja e tem um copinho de suco e tem uns pãezinhos quebrados ali? O que é isso? Não, filha, a gente tem que comer porque faz parte da religião. Papai, por que aquele homem está sendo mergulhado no tanque e eles estão falando ali que ele morreu e ressuscitou de novo? O que isso significa? Papai, por que a gente pega esse envelope, coloca dinheiro dentro dele e coloca ali naquela cesta? Por quê? E aí o verso 21 vai dizer: vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante de todos os nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Então veja, aqui Moisés termina descrevendo o seguinte: toda vez que eles perguntarem, aproveite a oportunidade. Por que a gente faz isso na igreja? Por que tal coisa? Então, filho, deixa eu te contar uma coisa. Era uma vez Adão e Eva, aí veio o pecado, aí a gente é assim, aí aconteceu isso, isso e isso, aí Deus enviou o seu próprio filho, que se tornou homem, e por causa disso hoje a gente se relaciona com ele, porque nós fomos salvos, porque nós temos agora a oportunidade de sermos melhores nele. É por causa disso, filho, que a gente comemora isso aqui, ó. Isso aqui é um lembrete pra gente de que foi ele que nos deu condição de ser o que nós somos hoje. É por isso, filho, que aquele homem está mergulhando, porque ele está renunciando a ser o Adão depois da queda, que ele está sendo agora uma nova pessoa em Cristo. Conte, fale, aproveite cada momento que você tem com essa geração, com seus amigos, com seus familiares. Vamos contar as grandes histórias de Deus. E quando você perceber, vai acontecer o que a gente vê lá no Salmo 78, nos versos 6 e 7. De modo que a geração seguinte, a nossa próxima geração, vai conhecer os atos de Deus, e também os filhos que ainda não nasceram, eles, por sua vez, contarão essas histórias aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus e não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Você quer que seu filho seja obediente à vontade de Deus? Que obedeça os princípios de Deus? Não adianta dar uma lista de regras para eles. Quando esse menino crescer e tiver que encarar o próprio mundo e escrever sua própria história, ele só vai ter sucesso se ele entender que a história na verdade não é dele, é de Deus. A história é de Deus e nós fazemos parte dessa história. Quando tentamos escrever nossa própria história, a gente perde a nossa identidade. A gente precisa contar, ensinar aos nossos filhos, ensinar a essa geração o que Deus tem feito, a fidelidade de Deus para o seu povo. Quando a gente escuta as histórias de Deus, essas histórias nos mantêm fiéis a Ele. Porque observar a fidelidade de Deus através da história nos dá garantia de que Ele está cumprindo e cumprirá sempre a sua aliança. Quando a gente vai para o Salmo 44, e é aqui eu quero encerrar,
você vai perceber o seguinte: lá no Salmo 78, os pronomes aqui são eles, neles, deles, elas, ou seja, está sempre na terceira pessoa. Já aqui no Salmo 44, você vai perceber uma narrativa muito semelhante, mas o pronome agora está em eu, meu, nós, nosso, está na primeira pessoa. Preste atenção, Salmo 44, verso 1. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contando os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste os povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome foi que pisoteamos os que nos atacam. Agora veja, lá no Salmo 78, o verso 9 diz: os filhos de Efraim viraram as costas nos dias da batalha e se recusaram à aliança com Deus. Veja aqui agora o que o verso 6 diz: não confiamos no nosso próprio arco, e a nossa espada não é o que nos concede a nossa vitória, mas tu, Senhor, é quem concede vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o seu nome para todo o sempre. Você percebe a diferença de comportamento aqui? Não é naquilo que nós realizamos que está a nossa segurança, não é naquilo que conquistamos, mas está tudo em Deus. Agora imagine comigo aqui, toda uma geração crescendo durante 10, 15 anos, ouvindo essas histórias, ouvindo o que Deus tem realizado, ouvindo a palavra, a verdade do Evangelho. E aí um dia, daqui a 15 anos, vem um adolescente aqui na frente, pega o microfone e ele vai orar: Senhor, obrigado, porque a tua graça, porque a tua morte lá na cruz, nos tornou capazes de vir até aqui na frente, sem ter medo de ser destruído pela tua glória, mas de termos acesso a um relacionamento contigo. Obrigado porque o Senhor triunfou sobre a nossa rebeldia e nos salvou. E esse menino termina a oração e ele vai saindo pelo corredor. Aí depois do culto você puxa ele pelo braço e você fala com ele: menino, onde foi que você aprendeu essa teologia tão profunda? Onde foi que você aprendeu esse relacionamento com Deus tão maravilhoso? Porque meu pai me contou. Porque minha mãe um dia falou quem Deus é e o que Ele pode fazer por mim. Meu pai me contou sobre o Éden, sobre como Deus fez tudo perfeito, como Ele deu um propósito para o ser humano, mas que infelizmente o ser humano voltou as costas para Ele e tentou estabelecer suas próprias vontades. Mas apesar disso, meu pai me contou que Deus insistentemente foi atrás do ser humano, em Noé, em Abraão, em Israel, em Davi. E mesmo como nação, apesar de sua rebeldia, Deus enviou seus emissários, seus profetas, para avisar que um dia Ele mesmo viria para poder restaurar todas as coisas. E meu pai me contou que um dia o próprio Deus encarnado fez o maior de todos os milagres do mundo. Demonstrou o maior grau de fidelidade possível ao me salvar de mim mesmo. É essa história que você deseja deixar para os seus filhos? É essa geração que você quer deixar para quando você se for? Conte, relembre, reflita, conte as palavras da história de Deus. Fale sobre o Evangelho, fale sobre o amor de Deus e sobre a graça dele por cada um de nós. Eu quero convidar você agora para orar. E nessa oração, aproveite para pedir a Deus que conte aos seus ouvidos, que o dirija a tua palavra dia após dia, para que você possa meditar nesse grande ato de fidelidade de Deus ao longo de toda a sua história na nossa vida. Vamos levantar para orar? Querido e maravilhoso Deus, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus que nunca mentiu e nunca falhou nenhuma vez. Obrigado porque dentro desse relacionamento o Senhor tem se mantido fiel, porque se dependesse de nós,
onde estaríamos? Senhor, a tentação diária de confiarmos no nosso braço, na nossa espada, na nossa carteira, na nossa capacitação profissional é muito grande e avassaladora. Que o Teu Santo Espírito reconte a velha história da cruz, a velha história do Evangelho, a velha história do homem que pisa a cabeça da serpente, mas que também morre, e por causa dessa morte nós temos vida. E que nessa nova vida que somos chamados a viver em Ti, que a nossa rotina seja de relembrar a Tua palavra, o Teu Evangelho. Não aquilo que julgamos ser a Tua vontade, por causa que ouvimos de alguém, mas que possamos ir para a fonte, possamos ouvir diretamente de Ti, ler, aprender, escutar, que o Senhor é o nosso único Deus, que o Senhor tem primazia na nossa vida. E é mediante esse relacionamento de fidelidade, de amor e de graça, é que seremos restaurados à Tua imagem, à Tua semelhança. Abençoe a cada um aqui, e que nesse novo ano possamos fazer uma resolução que o Teu Santo Espírito não permita que quebremos, de relembrar os Teus grandes atos, para que possamos permanecer fiéis na Tua aliança. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Só um pouquinho, Isaac pode ficar aqui conosco. A gente, como comunidade, a gente está assim super agradecido ao Isaac, porque Isaac, sem conhecer ninguém, sem conhecer o Espaço Novo Tempo, apenas por comunicação via Facebook com o Bruno, com a Vandésia, ele aceitou o convite de estar aqui conosco, dedicar suas férias. Ele passou as férias conosco, foram 3 semanas super abençoadas. Com certeza, Isaac, o maior presente que a gente pode deixar são o legado. E você vai deixar esse legado para essa comunidade, essa forma de estudar a Bíblia, de mergulhar na palavra de Deus. Foi muito enriquecedor, sabe? Eu estava comentando, para mim é um privilégio. Estava comentando com o Chico ontem, fazer parte assim de uma comunidade dessa, onde a gente pode escutar mesmo o Evangelho puro. E Deus te deu essa missão, que você continue sempre colocando como prioridade de levar mesmo a palavra de Deus verdadeiramente às pessoas. Então, a comunidade agradece muito. É a última pregação dele aqui, já vai embora segunda-feira e vai deixar saudade. Mas a gente vai sempre te seguir nas redes sociais. O programa Contra a Cultura, eu convido vocês a estudarem semanalmente. Eu estudo também semanalmente. Você acessa lá. Como é que acessa lá? Ensina o pessoal aí. novotempo.com/contracultura, tudo junto. Faz isso lá, vai ter vídeo, vai ter áudio dos estudos da lição semanalmente da Bíblia. Ok, que Deus continue te abençoando. Você é uma bênção, Isaac. Oh.